palavra é cuidado com a fome. Cuidado com a fome. Cuidado com a escassez. Cuidado com o tempo de seca. Cuidado com as lutas. Um dia eu estava pensando, Senhor, será que no tempo de bonança existem alguns riscos que se correm? Assim como no tempo da escassez, existe algum risco que um filho de Deus corre? Por passar por dificuldade ou por passar por tempo de bonança? Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Que independente da época, independente de ser tempo de bonança ou tempo de escassez, nesses dois tempos aí, um filho de Deus ele corre risco. Qual o risco que um crente corre no tempo de bonança? Ele corre o risco de seu coração se ensoberbecer, dele se sentir tão cheio e tão abastecido a ponto de se esfriar na fé, porque agora ele tem que administrar as bênçãos. Ele se envolve tanto com as coisas, com a prosperidade, com os bens, que aí ele acaba se esfriando na fé porque tem que administrar. Exemplo, querido, nós conhecemos uma pessoa anos e anos atrás, você não conhece. Essa pessoa ela era muito fiel a Deus, muito fiel, muito fiel, muito fiel. Até o dia que ela prosperou. Na primeira compra que essa pessoa fez foi o quê? Um carro. Botou um sonzeira no carro. E segunda coisa que ele comprou, que na verdade não comprou, ele passou a administrar praticamente um bar, porque ele passou a ser cliente fiel de um bar. Ele se desviou da casa do Senhor, porque agora ele tinha dinheiro, ele tinha carro, ele tinha como reformar a casa. A casa era uma casa muito precária, mas agora reformou a casa e não teve mais tempo para Deus. Então, na prosperidade, seu coração se desviou de Deus. Por quê? Porque ele tinha que, agora, dia de domingo, sair com a família, nada de errado. Desde que, mas aquele carro que deveria servir para trazê-los para a casa do Senhor, agora era usado para ir para bares, praia e por aí foi. Então, no tempo de bonança, uma pessoa ela corre risco sim, seu coração se sentir tão cheio, tão próspero, tão abençoado, de forma que Deus fique para depois. Mas e na luta, pastor? Existe algum risco? Sim. Na luta também existe o risco. Qual o risco? O risco da pessoa se tornar incrédula, da pessoa se apostatar também da fé, porque tem sido fiel, tem estado na casa de Deus, tem buscado a Deus e nada muda. Cadê os céus abertos? Cadê a prosperidade? Cadê a resposta do meu clamor? E aí a pessoa desiste porque a bênção demorou, porque Deus não fez como ela esperava, e aí algumas se desviam da casa do Senhor, ou talvez nem se desviam, mas se esfriam, porque está vivendo já um tempo um tanto quanto prolongado de luta, de escassez, de fome e de tempo difícil. Então, quer estejamos na bonança ou na escassez, nós devemos guardar o nosso coração. A Bíblia diz assim: sobretudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, querido, independente de tempo de bonança ou de fome, guarde o teu coração. Fale para quem está do teu lado aí, guarda o teu coração, meu irmão. Independente do tempo que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um tempo de escassez mesmo. E eu quero hoje te dar um alerta. Cuidado com a fome. Cuidado. Eu poderia pegar essa palavra e colocar cuidado com o tempo de bonança, de bênção. Mas eu quero falar do tempo de escassez. Cuidado. Porque a Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 12. Abra aí, por favor. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim, ó. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes
e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aí verso 4 diz assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, abrindo aqui um parênteses para uma explicação rápida dentro do que lemos aqui. Aqui está o relato do início da vida de Abraão com Deus. Abraão estava vivendo lá em Harã, a cidade de seus parentes. Era um homem que tinha 75 anos de idade. Sua vida familiar já estava estabilizada, sua vida financeira também. Abraão já tinha adquirido tudo que acredito que um ser humano, na idade que ele estava, já tinha adquirido. Família, estabilidade financeira, familiar. E ele está lá quando Deus vem a ele. E a palavra de Deus vem a Abraão falando: sai da tua casa, do meio dos teus parentes, para a terra que te mostrarei. Abraão, imediatamente, ele sai da onde ele estava, deixando para trás toda essa estabilidade que eu já te disse. Ele se abriu para um recomeço, para uma caminhada com Deus. Ele sai dali. Então, o início da história de Abraão com Deus foi marcada pela obediência. Deus manda ele sair, ele sai. E ele começa a caminhar com Deus. Se você for dar continuidade à leitura, no verso 7, diz que Deus aparece para Abraão. Abraão edifica um altar no nome do Senhor. O relacionamento de Abraão com Deus estava em dia. Abraão era um homem que estava envolto no amor, na palavra e na obediência. E ele começa a sua trajetória com Deus assim. Mas no verso 10, diz assim, ó: houve fome naquela terra. Abraão desceu ao Egito para viver ali algum tempo, pois a fome era rigorosa. Então, Abraão começa a sua trajetória em obediência, erguendo altares, ouvindo a voz de Deus. Deus aparece para ele, mas em determinada altura de sua caminhada, Abraão passa pela experiência da escassez, porque a fome chegou aonde ele estava. E não era uma fome, superficial ou pequena, diz que a fome era rigorosa. E por causa da fome, o que Abraão fez? Abraão, ele desce ao Egito. Egito é lugar de descida e não de subida. Egito é sinônimo de mundo, carnalidade e pecado. Egito é sinônimo de escravidão. Egito é lugar de mundo. Sabe, é lugar aonde o reino de Deus fica para trás. Então, quando diz ali que Abraão, ele estava habitando em determinado local e a fome chegou ali, e ele desce ao Egito, significa que Abraão, ele deixou para trás o altar, ele deixa para trás comunhão com Deus, ele deixa para trás todo aquele trajeto que ele estava percorrendo, e ele decide descer ao Egito, quebra no relacionamento com Deus por causa da fome. Então, por causa da fome, da escassez, por causa da pressão, por causa do anseio de ter e não ter, por causa da busca sem alcançar, Abraão, ele toma uma decisão em seu coração, que é descer ao Egito. Ele desceu, querido, declinou na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Deus, por causa da fome. Se você for dar continuidade à leitura, você vai ver que a primeira coisa, quando ele está chegando no Egito, ele faz,
ele combina com Sara e fala assim, ó, diz que você é minha irmã. Ou seja, Egito é lugar de mentira. Egito é lugar, querido, de materialismo. Ele desceu ao Egito, enriqueceu, ficou ali, não orou. Você não vê no Egito Abraão invocar o nome do Senhor. Parece, a ideia, a impressão que eu tenho é que a experiência com Deus ficou lá atrás. Porque diante da fome, ele olhou para Deus e ele olhou para a realidade que ele estava vivendo e ele decidiu fazer do jeito dele. É no período de fome, querido, que muitas pessoas decidem descer ao Egito. É no momento da escassez, é no momento da angústia, da aflição, do anseio, que muitos decidem fazer do seu próprio jeito. Egito, repetindo, é lugar, querido, de quebra de relacionamento com Deus. Egito é lugar de trapaça, porque Abraão trapaceou, mentindo, dizendo que a sua esposa era sua irmã, para se dar bem. Meu Deus, onde ficou a vida com Deus? Onde ficou a voz de Deus? Onde ficou o altar? Onde ficou a presença de Deus? Lá para trás. Porque agora, diante da fome, não tem aquele ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro? Abraão desce ao Egito. Quebra no relacionamento com Deus por causa da fome. Mas não foi somente Abraão que também agiu dessa forma. Se você for abrir sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1, Ruth 1, diz ali a respeito de uma família. Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion. Elimeleque era o pai, Noemi a mãe, Malom e Quilion eram os filhos. E eles habitavam em Belém de Judá quando houve fome naquela terra. O que eles fizeram? Saíram dali. Vamos aqui. Ruth. Quem já abriu aí? Ruth, capítulo 1. A família de Elimeleque e Moabe diz assim: na época dos juízes houve fome naquela terra. Olha a presença da fome novamente aí. Houve fome naquela terra. Um homem de Belém de Judá com sua mulher e seus 2 filhos foram viver algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. A fome chega em Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão. Como a fome chega na casa do pão? Chegou. E a presença da fome naquele lugar alcançou uma família. A família de Elimeleque. E por causa da fome, da escassez, por causa da privação, esse homem ele toma uma decisão. Que foi qual? Sair de Belém de Judá e ir para uma terra, a terra dos Moabitas, uma terra amaldiçoada. Por que a terra dos Moabitas eram amaldiçoadas? Esse povo, eles foram amaldiçoados porque quando Moisés, ele está caminhando com o povo no deserto, ele pediu autorização ao rei de Moabe para passar com o povo por ali. Mas o rei dos Moabitas não permitiram o povo de Israel passar por meio de suas terras. E aí, esse povo foi amaldiçoado por Deus. Agora a fome chega na casa de Noemi. E o que Elimeleque faz? Ele sai e vai para uma terra amaldiçoada para se dar bem lá.
Sabe, queridos, aquela mentalidade assim, eu pedi, Deus não deu, agora eu vou me virar? Eu busquei, mas nada aconteceu, agora deixa comigo. Eu tentei mudar, tentei transformar as situações e não deu em nada. Pedi a Deus para fazer, Deus não fez, agora eu vou fazer. Elimeleque, ele decide sair de Belém de Judá por causa da fome. E ele vai habitar, querido, numa terra amaldiçoada. Qual foi a consequência que ele sofreu? Primeira, ele morreu. Se você for um pouco observador, você vai ver que quando Abraão ele sai da onde ele estava e ele desce ao Egito, diz ali que ele foi para o Egito para passar um tempo lá. A ideia que se tem é que é tipo assim, eu vou lá, passo essa fase difícil e depois eu retorno. E se você observou aqui, diz que eles saíram de Belém de Judá para viver algum tempo. Eles não saíram de Belém de Judá decididos a morrer lá nas terras de Moabe, não. Era assim um projeto, vamos sair agora, vamos sair do sufoco, a gente passa um período lá, depois a gente retorna para Belém de Judá. Só que Elimeleque não sabia que ele nunca mais retornaria a Belém de Judá, porque a sua vida seria ceifada lá nas terras de Moabe. Ele morre, fica Noemi e os 2 filhos, casaram com as mulheres moabitas, se misturaram, o povo que era exclusivo de Deus se mistura com o povo que não era, o povo amaldiçoado. E aí depois de estarem vivendo lá 10 anos, os 2 filhos também morrem. Malom e Quilion morrem nas terras de Moabe. E aí Noemi está ali sozinha, quando ela ouve falar que Deus havia visitado o seu povo dando-lhe pão. E aí ela decide voltar para Belém de Judá. Volta sem nada. Volta. Sabe, querido, já tinha perdido tudo lá, porque quando eles saíram, eles perderam tudo. Ela sai de Belém de Judá com marido e filho, e ela retorna sozinha e sem nada. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, pastora, não é possível que Deus esteja nisso. Porque a gente tem uma mentalidade assim, se é de Deus, tudo vai fluir. Se eu estou no centro da vontade de Deus, eu não vou passar por dificuldade, as portas se abrirão, terei um tapete vermelho para eu passar por cima, as pessoas irão me aplaudir, tudo irá transcorrer de forma favorável. A gente acha que na vontade de Deus não existe fome, a gente acha que na vontade de Deus não existe vento contrário, a gente acha que na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, não vai existir fome, tempos difíceis, mas é mentira. A Bíblia diz que Jesus mandou os seus discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado. E eles obedeceram. No meio do caminho, o vento começou a soprar contrário. As ondas começaram a assolar o barco, de forma que eles se sentiram amedrontados, pensando que até morreriam. No meio do caminho estavam em obediência. Queridos, lutas, dificuldades, fome, escassez, tempos difíceis não é sinônimo de rebeldia ou de estarmos fora da vontade de Deus, muito pelo contrário às vezes. Porque se Deus quer me lapidar e me moldar, muitas das vezes Ele vai me levar para lugares assim, lugares de dificuldades para poder me moldar, lugares de lágrimas onde Ele vai me ensinar a depender mais dEle, lugar de escassez onde a minha fé seja polida para que eu confie mais no seu amor e na sua graça. Dificuldade não é sinônimo de ausência de Deus, querido. Infelizmente, Malom, Quilion, Elimeleque, Noemi não entenderam que Belém de Judá, quer tivesse pão ou não, ali era o lugar que eles deveriam se manterem até o Senhor visitá-los. Mas não esperaram pelo tempo da visitação,
não perseveraram até que Deus os visitasse e eles saíram dali. O que colheram com sua desobediência? Morte. O que colheram com a sua precipitação? Colheram miséria, porque Noemi, sabe, quando ela volta amargurada e todo mundo falando, Noemi voltou. Ela fala, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque com as mãos cheias eu saí e hoje eu volto com as minhas mãos vazias. Saí, sabe, alegre, hoje eu volto triste, porque voltou sem nada e sem família também. Cuidado com a fome. Cuidado com o tempo de tribulação. Cuidado quando os seus sentimentos, seus pensamentos se tornam conturbados dentro de você. Cuidado. Cuidado quando você olha ao redor e busca achar resposta e não acha. Cuidado. Cuidado, querido. Cuidado para você não tomar decisões e atitudes que serão altamente prejudiciais lá na frente. Meu irmão, se Deus não falar contigo, não saia do lugar. Nem que seja para morrer aonde está, mas não saia. Ah, pastora, mas ali eu ouvi dizer que ali do lado tem, tá dando pão. Peraí, Deus me mandou ir? Não, então eu vou ficar aqui. Porque Deus é fiel para me sustentar aonde Ele me colocou. Pastor, eu ouvi dizer que ali tem uma igreja, está fazendo milagre, maravilha. E o pastor, meu irmão, se Deus te colocou aqui, fique aqui. Porque todas as fontes que você precisa em Deus é daqui que vão jorrar para te saciar. Queridos, quantas pessoas por causa da escassez. Ah, pastora, mas eu estou na igreja, mas não estou mais me sentindo plenamente realizado e satisfeito. Pastor, eu estou aqui, mas parece que aqui a fonte secou, meu irmão. Não... A Bíblia diz que Elias estava lá bebendo das torrentes lá de Querite, lá em 1 Reis. De repente as águas secaram. Mas Deus vem a Elias e fala, vai agora para Serepta, porque eu ordenei uma viúva que te sustente. Quando a água secar aqui, Deus te abre uma outra porta aqui mesmo. Porque Deus é fiel, queridos. O que eu quero dizer para você é, você não está autorizado a sair do lugar que Deus te colocou por causa de tribulação, por causa de dificuldade, por causa da fome. Porque todos eles que saíram sofreram consequências. Você vê Abraão perdeu a presença de Deus. Você vê Elimeleque, perdeu a vida. Todos que saíram da rota de Deus por vontade própria, por braço da carne, tentar resolver os seus problemas, todos eles se deram mal. E aí aparece mais um que também passou pela experiência da fome. E antes que ele se desviasse, Deus apareceu para ele e o advertiu. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 26. Gênesis 26. Diz assim, Gênesis 26, 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse o quê? Não desças ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei contigo e te abençoarei.
Querido, pula agora para o verso 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, porque possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. De novo agora a fome aparece, não para Abraão, porque Abraão já tinha, a história de Abraão já tinha se findado. Agora Isaac, o filho de Abraão, ele está habitando numa terra e a fome chega ali também, como nos dias de seu pai. E aí o que Deus faz? Antes que Isaac fosse tentado a descer ao Egito, diz a palavra que o Senhor apareceu para Isaac. E Deus aparecendo para Isaac, Deus fala: não desças ao Egito. Porque Deus apareceu para Isaac, porque Deus viu que na época de Abraão, seu pai, o relacionamento com ele foi partido por causa da fome. E Deus não queria que Isaac passasse pela mesma experiência. Deus viu que Abraão não soube administrar o tempo da escassez, o tempo da fome. E por causa disso Abraão quebrou, ele desceu ao Egito. E agora, antes que Isaac decida a mesma coisa e quebra o seu relacionamento com Deus, Deus aparece para ele e fala para ele: não desças ao Egito. A porta do Egito, querido, sempre vai estar aberta. Não deu certo na igreja, vem para cá, vem para o mundo. Não deu certo no centro da vontade de Deus, aqui tem uma porta paralela. Passa por ela. Vive uma vida sem aliança, sem compromisso. Porque o que te adiantou orar? O que te adiantou buscar a Deus? O que te adiantou ser fiel? A porta do Egito, querido, sempre vai estar aberta. E sempre virá com uma proposta de nos desviar do centro da vontade de Deus. Só que Deus aparece para Isaac e de uma forma bem séria, Deus adverte Isaac: não desças ao Egito, se estabeleça na terra onde eu te disser. E Isaac diz ali que ele ficou onde Deus havia mandado, e diz ali que ele prosperou. No tempo de fome, Isaac prospera e ficou riquíssimo, porque o Senhor o abençoou na terra onde ele se estabeleceu. Sabe, eu costumo falar para as pessoas: pastora, tá difícil. Meu irmão, aguenta firme. Tempo da fome passa. Nossa vida é um ciclo. Ora, tempo de bonança, vitória, alegria, gozo, mas temos que nos preparar, porque aí vem a sequidão, vem a fome, vem a luta, vem a escassez, vem a dificuldade, depois muda a alegria, gozo, sucesso, vitória, luta, choro. A vida é isso. Você e eu devemos estarmos preparados. Os tempos de vitória, mas também para os tempos de escassez. E quer um conselho? No tempo de vitória, armazene relacionamento sério com Deus, para que no tempo da fome você tenha crédito com Deus. O problema é que muitos de nós vivem uma vida esbanjadora. No tempo da fartura, no tempo da vitória, a gente nem se preocupa em orar, a gente não se preocupa em jejuar, a gente não se preocupa em manter uma vida séria no altar. Aí quando vem a escassez, nós não temos estabilidade espiritual nem emocional para passar pela fome sem negar a fé e sem entristecer o Senhor. Então eu quero te dar um conselho nessa noite: não desças ao Egito, querido. Não saia da posição do lugar. Sabe, não saia da rota de Deus por causa da dificuldade.
Ah, mas se está com tanta dificuldade é porque Deus não está nisso. Mentira. Se a gente for contar as lutas que a gente já passou, você vai chorar com a gente. E hoje nós olhamos para todas elas e podemos dizer: Deus em todos aqueles momentos estava presente. Em Isaías 43 diz assim: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti, porque eu, o Senhor, sou contigo para te livrar. Deus não vai nos impedir de passarmos pelas águas e nem pelo fogo, mas Ele vai passar junto conosco. Deus não vai nos impedir de passarmos pela fome. Às vezes você olha para dentro de você e você não acha mais nada de Deus aí. Você não acha gozo, você não acha alegria da salvação, você não acha mais prazer no caminhar. A fome não exterior chegou, mas uma fome interior. Você está vivendo um tempo de seca interior. O meu conselho para você é: não abra mão de Jesus por causa disso, isso vai passar. E se você se manter no lugar onde Deus te colocou, escreva o que eu vou te falar, você será como Isaac. Na terra da sequidão você vai prosperar. Deus vai te achar, querido. É prejuízo sairmos da vontade de Deus por causa das circunstâncias da vida. Eu estava ali no período do louvor e me vieram ao coração algumas perguntas. Uma: o que te dá pleno contentamento? Você consegue se alegrar com o quê? O que de fato te faz feliz? E eu fui, sabe, essas perguntas foram me vindo. E eu ouvi Deus falar no meu coração que muitos, a alegria dele não é a presença de Deus, mas é o dinheiro, são os bens materiais. Eu conheço pessoas que quando estão duras, sem trabalho, ficam mal-humoradas, querem ficar isoladas, não vêm para a igreja, na hora do louvor não se envolve, não tem expressão de adoração porque o bolso está vazio. E quando o bolso está cheio? Conta piada. É o dinheiro que dita o seu humor. Se está com o bolso cheio, está bem-humorado. Se está com o bolso vazio, está mal-humorado. O que de fato, querido, te traz alegria? É Jesus. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista tinha alegria em estar na casa do Senhor. Você tem contentamento e alegria ao vir para a casa do Senhor? Ou estar na casa do Senhor é algo que você vem, você está aí, mas você vem arrastado, porque tem que vir? Qual é a força que te move? Qual é o seu motivo de vida? É Jesus? Ou são os bens que você tem a adquirir? Ou é a poupança gorda que você tem que deixar para o teu filho? O que te faz levantar todas as manhãs? Quando você se levanta pela manhã, qual é o primeiro pensamento que te vem à mente? Você lembra de Jesus? Você consegue agradecer a Deus por Ele ser o teu Deus? Qual é o motivo que te traz a esse lugar nessa noite? Quem é o motivo da sua alegria? Quem é o motivo da tua alegria? Pastora, como eu vou me alegrar com a minha despensa vazia? Como, pastor? Eu vou me alegrar com o meu bolso vazio? Como, pastor, eu posso me alegrar se eu estou lá com o exame lá e estou enfermo? Como eu vou me alegrar? A Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Não é alegria na carne, não é alegria nos bens materiais, não é alegria no dinheiro. A alegria no Senhor
É a nossa força, querido, com dinheiro ou sem dinheiro, com armário cheio ou vazio, com casamento feliz ou infeliz, com mulher na visão ou fora da visão, com filho obediente ou rebelde, a alegria no Senhor é a minha força. Oh, Jesus! Quantos crentes blocados, doentes, porque tem depositado sua vida em coisas vãs, coisas passageiras e efêmeras, que hoje são e amanhã não são mais. Quantas pessoas negando a fé por causa de um período de escassez e de fome. Quantas pessoas se sujando, querido, com a prostituição, por causa de um período de suas vidas onde Deus está requerendo santidade e pureza. Pastora, mas eu estou com fome, na fome. Quem tem fome tem pressa. É, querido, quem tem fome tem pressa. Eu quero terminar essa palavra dizendo que no inferno, querido, a Bíblia descreve que lá é choro e ranger de dentes. O que mais vale você enfrentar a fome e se manter onde Deus quer que você esteja, ou você resolver do seu jeito e encomendar a sua alma ao inferno, querido? Imagina dia e noite sofrendo sem fim, e um distanciamento de Deus onde nunca mais terá a oportunidade de mudar isso. Independente de choro ou de alegria, eu não vou sair da presença de Deus. Independente de igreja cheia ou vazia, eu não vou sair da presença de Deus. Independente, querido, independente de você estar aqui ou não, eu não vou sair da presença de Deus. Porque a força que me move está aqui. Com muito amor eu falo, não é você. Me perdoe, mas a força que me move está aqui, é porque eu encontrei a vida em Jesus. Eu estou aqui porque eu sei que Ele está aqui. Eu estou aqui porque eu sei que Ele me colocou aqui. Eu estou aqui porque eu sei que as fontes para a minha vida estão aqui. A alegria no Senhor é a minha força. E no tempo de fome, a melhor coisa a se fazer é pedir a Deus que envie os corvos como enviou para Elias, trazendo pão e carne, e beber das fontes que corram do lugar onde Deus me colocou. Deus não vai te deixar morrer, querido. Deus não ia te tirar do mundo para te trazer para a igreja e te jogar aí e falar se vira, não. Se Deus te tirou de lá, é porque aqui todas as fontes, tudo que você precisa está aqui. Não precisa fazer do seu jeito, não precisa querer ajudar Deus, não precisa se precipitar. Deus tem o melhor para você, e o melhor virá quando você passar pelo teste de ter passado pela fome, não ter negado a fé, não ter descido ao Egito, não ter virado as costas para o altar, não ter negligenciado o chamado, não ter abandonado a fé. Ah, queridos, Abraão desceu ao Egito e enriqueceu uma riqueza que custou a comunhão dele com Deus. Que valor isso tem? Ele enriqueceu no Egito, saiu de lá rico. Mas que valor teve isso? Se ele vendeu a mulher dele para deitar com o rei, para se beneficiar, que valor tem essa riqueza? Querido, que valor vai ter na prosperidade que você vai adquirir no mundo? Fora da presença de Deus não há, querido. Não há nada que se compare com a presença de Deus. Chorando ou não, bolso cheio ou não, se mantenha. Deus vai te visitar. Que pena que Noemi, depois de 10 anos fora, ela ouviu dizer que Deus tinha visitado o povo dele lá em Belém de Judá, o lugar onde ela morava. Por que que não esperou lá? Por que que não se manteve lá? Teve que passar
pela prova de perder marido, filhos. Mais cedo ou mais tarde Deus vai nos visitar, querido. Se mantenha. Mais cedo ou mais tarde o pão vai chegar em Belém de Judá. E se você tiver saído daí, vai ser prejuízo para você. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Não saia debaixo da cobertura que Deus te colocou. Não saia do lugar independente. O meu clamor nessa noite é como Deus falou para Isaac: não desça ao Egito. Não saia da posição, não negocie. Tá difícil. Deus sabe que tá. Mas se você for fiel até o fim, diz lá: ser fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até o fim, e terás e verás a mão do Senhor agindo ao teu favor. Fecha os teus olhos nesse momento. Peça a Deus força e resistência. Peça a Deus força. Fala: Senhor, me ajude a me manter. Estou vivendo um tempo, Senhor, de escassez, um tempo de turbulência. Um tempo, Senhor, de pressão. Parece que estou pressionado por todos os lados a ceder, a sair, a abrir mão, a negociar, a virar as costas. Senhor, me ajude a não sair, a não abrir mão, a não tomar atitudes que vão te desagradarem. Senhor, me sustente nessa noite, querido. Peça sustento do alto. Talvez seja o seu casamento, onde a fome chegou aí. Você está olhando e você não vê nada mais, nada mais. A única coisa que você vê é a porta do Egito aberta. E a proposta: desça ao Egito, abra mão disso, desista, não tem mais jeito. Ah, faça do teu jeito, porque até hoje você tentou e não deu certo. Você esperou por Deus e nada aconteceu. Talvez seja o seu casamento. Quem sabe, talvez não seja até a igreja, a comunidade, onde você está procurando por pão. E dentro de você, você não tem achado o pão que você gostaria. Talvez as suas exigências se tornaram tão altas, elevadas, que as coisas concernentes aqui à igreja não te trazem mais contentamento, satisfação, alegria, gozo. Talvez você está com fome em Belém de Judá, que é a casa do pão. A fome talvez tenha chego no seu setor de trabalho, seu ministério. Independente, querido. Hoje a minha palavra para a igreja é: nós não podemos servir a Deus por aquilo que Ele vai nos dar. Nós precisamos servir a Deus por aquilo que Ele é na nossa vida. Tendo pão ou não tendo pão, tendo armário cheio ou não, tendo do lado esposo fiel ou não, filhos obedientes ou não, um bom emprego ou não, eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, mas eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. E Ele é o meu amado, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Senhor. Aleluia, aleluia. Eu não caminho com Deus visando prosperidade nesse mundo, mas visando a eternidade. Porque eu tenho um compromisso com a eternidade. Um dia os meus olhos se fecharão nesse mundo e se abrirão na eternidade. Eu verei a face do meu Deus. É em busca disso que eu vivo, ver a face de Jesus na eternidade. Enquanto passarmos por esse mundo, querido, nós vamos passar por fome, sim. Nós vamos passar por escassez, sim. Nós vamos chorar, sim. Vamos nos decepcionar, sim. Mas independente de tudo isso, vamos nos manter fiéis até o fim. Porque o fim dessa estrada
O fim dessa estrada é contemplarmos a face do nosso Criador, do nosso Rei, do nosso Senhor. Tá doendo? Peça resistência. Não estou aguentando, peça a Deus mais força. Um dia orando, chorando, falando: Senhor, me livra da decepção, me livra das frustrações, Senhor, tanta traição, me livra. Deus falou no meu coração: você está orando errado. Não peça para eu te livrar, porque eu não vou te livrar. Peça resistência, peça condição para passar por tudo isso, sem negar o meu nome, sem voltar, sabe, sem decidir abrir mão do que eu tenho para você. Não peça a Deus, querido: Senhor, me livra do desemprego, me livra da... Não peça. Peça a Deus condição para passar, porque nós vamos passar. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus declarou. Uma fé, querido, que não abre mão, uma fé que não negocia o chamado, uma fé que não deixa a gente olhar para trás, mesmo olhando para frente e não vendo nada. Mesmo assim a gente decide continuar andando para frente, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, porque há momentos que a gente não sente nada, não vê nada. Sim, quero. E daí? E daí? Suas afeições. Eu não preciso ver, eu só preciso crer. Eu não preciso tocar, eu preciso apenas acreditar. Seja qual for a fome, qual área você está vivendo, eu quero orar junto contigo, pedindo a Deus força, resistência e uma fé inabalável, para não descermos ao Egito, não negociarmos o chamado e não abrirmos mão daquilo que Deus tem para nós. Quantos querem orar comigo nessa noite, falando: Senhor, independente da fome, eu vou me manter, independente da tribulação, independente do que possa vir, eu te amo. O meu amor pelo Senhor é maior, é maior, é maior, é maior do que o dinheiro. O meu amor por ti é maior do que, Senhor, os bens materiais. O meu amor pelo Senhor é maior. Me dê força, Senhor, capacidade